Olá, voltamos mais essa semana com um novo vídeo e hoje eu quero falar com você sobre um processo de cura, exatamente sobre isso. Muitas vezes nós declaramos que queremos Jesus, mas não queremos a direção dele. Queremos uma transformação em nossas vidas, mas não queremos denunciar aquilo que impede essa transformação. Queremos ser curados, mas não queremos expor essa ferida. Não queremos expor aquilo que machuca e aquilo que aprisiona a nossa alma. Exatamente isso. Nós vemos uma história na Bíblia sobre Naamã, que está lá em 2 Reis 5. Esse comandante do exército da Síria tinha uma grande autoridade, tinha uma farda, mas por baixo dessa farda carregava lepra. Exatamente isso. Um dia, Naamã recebe uma direção para visitar um profeta que poderia curá-lo daquela lepra. E ele vai ao encontro desse profeta, mas esse profeta Eliseu, ele não sai para atender Naamã, ele manda um mensageiro. Naamã ficou indignado, porque esperava que o quê? Que aquele profeta saísse, atendesse ele e curasse, invocasse o nome do Senhor, colocasse a mão ali e a cura viria sobre ele e ele sairia dali um leproso purificado. Mas não foi isso que aconteceu. E geralmente nós somos igual Naamã, nós queremos um milagre, nós queremos que alguém coloque a mão sobre nós e declare a cura, mas não queremos passar por um processo. Eliseu deu a direção para ele que ele deveria mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E o Rio Jordão parecia uma coisa improvável. Como que aquele rio sujo poderia purificar alguém de lepra? E ele ficou indignado, ele ficou resistente, falou que não queria e que não faria aquilo, até que então um servo dele falou: por que não faz? Por que não segue a direção? E nós queremos assim também, nós queremos algo fácil, nós queremos um milagre, nós não queremos fazer o processo. Mas deixa eu te falar uma coisa, a cura, ela é um processo. A gente não consegue ver o que acontece nesse processo, mas como Naamã, quando ele quebrou a resistência dele, ele decidiu mergulhar naquele rio Jordão, muita coisa ali foi quebrada, principalmente o orgulho dele. Com a gente é a mesma coisa. Quando nós decidimos passar por um processo de cura, nós nos rendemos a esse processo de cura, é quebrado uma autossuficiência, um orgulho, a soberba, uma ansiedade, uma solidão, uma angústia no coração. Tudo isso é quebrado. Por quê? Porque nós nos aproximamos do Senhor. E tudo parece muito improvável. Por quê? Porque quando alguém nos dá uma direção, olha, medita na palavra, isso vai transformar a sua mente. Ah, mas eu já faço isso não deu certo para mim, isso deu certo para aquela pessoa. Mas será que você seguiu a direção realmente como ela deve ser feita? Porque ler a palavra é uma coisa, meditar nela é outra coisa. Você vai começar a meditar e pensar nela durante o dia e o Senhor vai vir com revelação sobre aquela palavra para você durante todo o dia. E quando você chega no final do dia, ainda você vai se lembrar daquele versículo que você leu e ela começa a criar raízes em você. Começa a ter uma transformação de pensamento. E quando tem essa transformação de pensamento, começa a ter o quê? Mudanças de hábitos. E você começa a renunciar coisas, lugares, pessoas que te levam à queda. Gatilhos que são despertados em você e que te leva a essa queda. E você começa a renunciar tudo isso. Por quê? Porque você começou a se aproximar de Deus nesse processo de cura. Deixa eu te falar uma coisa. A cura, ela vem através de um processo. O processo, ele é importante. O processo te leva para perto de Deus. E outra coisa que é muito importante, tenha um mentor. Quando o mentor ele te dá uma direção para você seguir, siga, porque esse mentor ele venceu esse vício. Então ele estudou também estratégias para a vida dele e para compartilhar lá na frente, para que você também possa vencer esse vício. Então, tenha um mentor, siga a direção dele, não acha que é improvável, que não vai dar certo, apenas siga. E quando você segue a direção certa, não tem por que não dar certo. Como Naamã, ele quebrou a resistência do coração, ele seguiu a direção e ele foi purificado da lepra. Então, tenha um mentor, siga a direção dele e você vai ser curado desse vício, vai ser liberto desse vício da pornografia e da masturbação. Mas também tem um relacionamento com Deus.
porque esse relacionamento vai te fazer mais firme, mais firmado ali com o Senhor. Então busque essa intimidade com Deus. Amém? E não desista no meio do processo, porque o processo ele traz cura para a sua alma. E eu te vejo aqui na próxima semana, mas antes eu vou deixar para você o link aqui embaixo do nosso curso Libertas para Libertar. Esse curso foi criado especialmente para você, mulher, que de repente ainda não se conhece. Você sabe a raiz que te aprisionou nesse vício da pornografia? Você consegue detectar quais são os gatilhos que te levam à queda? Você sabe como desconstruir seus pensamentos, como ter transformação de hábitos, mudanças de hábitos, como isso é importante? Tudo isso eu conto para você nesse curso. Te ensino como buscar a sua santidade de novo, um relacionamento com Deus. Tem um módulo específico para as mulheres falando sobre masturbação, como você ser livre desse vício da masturbação. Tudo isso eu falo nesse curso. E outro ponto importante, o autoconhecimento. Você se conhece verdadeiramente? Conhece o propósito que Deus tem para você? Para você viver aqui nessa terra? Também falo sobre isso nesse curso, como bônus está lá para você. Então não deixe de acessar, conhecer e ser livre. Tenha uma mentora, siga as direções e busque intimidade com Deus. Amém? Deus abençoe a tua vida e eu te vejo aqui na próxima semana. Até lá!